Olá, meus queridos, nós estamos de volta aqui para mais uma aula de biologia, não é? Essa aula é a nossa primeira aula do segundo bimestre, não é? Infelizmente, nós não podemos voltar para a sala de aula esse bimestre, né? Nesse início do bimestre. Nós confiamos em Deus, acreditamos que as coisas vão melhorar e que nós vamos voltar para a sala de aula em breve. Mas até lá, nós vamos continuar aqui o nosso segundo bimestre, né? Eu parabenizo todo aluno, todos vocês que estão até aqui conosco, tá? Pedimos que vocês permaneçam firmes, principalmente porque vocês vão passar pela etapa do Enem, né? Esse ano, e vocês precisam ficar firmes nos estudos. Tem muito conteúdo ainda pela frente para a gente estudar. Provavelmente esse conteúdo vai cair no Enem, né? Nós vamos ver questões aqui do Enem também ao longo dessas aulas, né? Nas correções das atividades. E eu peço que vocês se mantenham firmes para que a gente possa dar continuidade a esse conteúdo do segundo bimestre, tá bom? A gente vai continuar com o estudo das plantas, só que numa perspectiva um pouquinho diferente, porque agora nós vamos estudar a histologia vegetal. Olha só, aqui está o nosso índice da apostila, né? Vou mostrar aqui para vocês, a apostila nova, né? Cada um com sua apostila nova em casa, linda. Muito legal o design da capa. Eu tô aqui com o meu livro do professor. E vocês vão abrir aí a apostila de vocês, né? Nesse índice, nós temos aqui histologia vegetal e organologia vegetal, que é isso, né? Para começar, para início de conversa, nós vamos ver isso aqui na primeira unidade e isso aqui na segunda unidade. Então, a primeira unidade do segundo bimestre vai ser histologia e organologia vegetal. Nós vamos estudar os tecidos e os órgãos das plantas. E na segunda unidade, nós vamos ver a fisiologia vegetal, como funciona estes órgãos, tá bom? Como é que acontece o funcionamento desses órgãos, desses sistemas, né, no interior de uma planta. Quando nós não estudamos plantas ainda, nós geralmente temos a impressão de que elas são muito simples, né, de que não há muita coisa complexa nas plantas, tendo em vista que nós somos seres humanos e a medicina, né, a área de medicina estuda os seres humanos, né, toda a sua complexidade. Mas agora eu quero que vocês saibam que existe um outro mundo, né? O mundo das plantas, das pessoas que estudam as plantas. As plantas são extremamente complexas, né? E por que que a gente precisa estudar as plantas, Josi? Bom, é necessário que a gente compreenda que existe um mundo científico aí, né? As coisas do mundo estão em constante mudança. A gente precisa sempre encontrar, por exemplo, plantas que são mais resistentes, né? Dentro da agricultura, da área da agricultura. Nós precisamos sempre desenvolver plantas mais resistentes a determinado inseticida, ou plantas mais resistentes a determinada praga, né? A um fungo, a uma bactéria. Ou a gente precisa estudar as plantas também para saber quais são as substâncias que existem nelas, para que a gente possa utilizar essas substâncias como medicamento. Então, existe uma série de áreas dentro da biologia e da medicina que utiliza a planta, estuda as plantas para poder desvendar, né, esses mistérios, para que a gente possa se utilizar dessas informações dentro da medicina e de entre outras áreas. Porém, também existe uma área muito interessante dentro da biologia que se chama ecologia. E essa área já estuda as plantas com um outro olhar, com um olhar de tentar entender, né, como as plantas elas são importantes para o meio ambiente, no sentido de que de trazer benefícios não somente para os seres humanos, mas para todo o planeta, tá bom? Além disso, nós também temos até mesmo estudo de plantas dentro da área de paisagismo, né? Pessoas que estudam plantas, quais são as melhores plantas para estar em determinada cidade, em determinado canteiro, e a gente precisa estudar qual é a estrutura da planta, quais são, se essa planta cresce rápido, se cresce lentamente, se ela vai trazer sombra. A gente precisa dessas informações para que haja um projeto de paisagismo realmente válido para aquele local. Então, muitos profissionais em muitas áreas diversas estudam as plantas
Hoje nós vamos entender, a partir de hoje, nós vamos entender um pouquinho como é que funciona o corpo das plantas. Nós sabemos que as plantas possuem órgãos, né? Vocês já viram isso no fundamental. Quais são os órgãos das plantas? Ah, ela tem raiz, ela tem caule, ela tem folha. Sim, muito bem. Esses são os órgãos das plantas. Mas nós vamos ver que os órgãos das plantas são compostos por tecidos. Essa é a área da histologia vegetal que nós vamos ver hoje. Vamos começar aqui com histologia vegetal. Então, dentro da histologia vegetal, nós vamos ver que as plantas têm tecidos. Quando a gente estudou os animais, nós vimos que os animais possuem 4 tipos básicos de tecidos. Quem lembra? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, não é assim? As plantas também vão ter tecidos, só que os nomes desses tecidos serão diferentes. Eles terão composição diferente, mas todos eles também vão ser formados por células, embora essas células não sejam animais, sejam células vegetais. Então, olha só, os tecidos vegetais são agrupamentos celulares que apresentam características e funções específicas na planta, sendo classificados basicamente em tecidos embrionários ou meristemas e tecidos adultos ou permanentes. Então, observe, a primeira divisão de tecido de plantas que nós temos aqui é essa divisão aqui. Eu vou ter tecidos embrionários, que eu vou chamar de meristemas, dentro de uma planta, e eu vou ter tecidos adultos, que eu vou chamar de permanentes. Então, eu tenho tecidos embrionários, que são os meristemas, e eu tenho tecidos adultos, que são os permanentes, tá bom? Eu tenho essa primeira divisão. Os tecidos embrionários são responsáveis pelo crescimento e pela formação das diversas partes da planta. Já os tecidos adultos, eles atuam no revestimento e na proteção vegetal, na condução de nutrientes, na sustentação, na fotossíntese, na secreção, entre outras funções da planta. Então, preciso que vocês entendam o seguinte: os tecidos embrionários, quando a gente estava estudando os animais, nós vimos que os tecidos embrionários, lembram dos tecidos embrionários dos animais? São endoderma, mesoderma e ectoderma. Esses tecidos embrionários dos animais davam origem a todos os outros tecidos dos adultos, que eram conjuntivo, nervoso, epitelial e muscular, tá bom? Então, nos animais eu tenho tecidos embrionários, que são endoderma, mesoderma e ectoderma, que vão dar origem a tecidos adultos, que são conjuntivo, nervoso, epitelial e muscular. Aqui nas plantas a gente também vai ter tecidos meristemáticos ou meristemas, que são tecidos embrionários, que por sua vez vão dar origem aos tecidos, aos diversos tecidos, que eu vou chamar de permanentes, tá bom? Os tecidos embrionários, eles vão dar origem, como a gente viu aqui, né? Ao crescimento e formação inicial das diversas partes da planta. E depois nós vamos ter aí a continuação desse crescimento, dessa manutenção, através dos tecidos adultos ou tecidos permanentes. Nós vamos começar o nosso estudo por tecidos embrionários ou meristemas. Esses tecidos, eles são capazes de sofrer expansão e apresentam células com intensa atividade mitótica. Primeira coisa que você precisa saber sobre meristemas, sobre tecidos embrionários de plantas. A plantinha, ela ainda é uma semente, lembra da semente? Então, a plantinha, ela quando ainda está dentro da semente, né? Aquele embrião dentro da semente, ele tem todo o potencial para formar os tecidos embrionários, mas ele ainda é apenas um embrião pequenininho, né? Ainda não começou a germinar. Mas ali naquele embrião, mesmo pequenininho, sem ter começado a germinar, ele já possui aí os tecidos meristemáticos, tá bom? E a partir do momento que essa semente ela começa a germinar e o embrião começa a se desenvolver numa plantinha pequenininha ainda, né? Inicial, nós vamos ter aí os meristemas com intensa atividade mitótica. O que significa isso? Significa que ele vai estar em constante desenvolvimento, vai estar se multiplicando as suas células, né? Células se dividindo por meio de mitoses, fazendo com que essa plantinha comece a se desenvolver, tá certo? Então, por meio da diferenciação celular, né? Depois que as células elas se dividem, elas começam a ter cada uma sua função e se diferenciar.
Por meio dessa diferenciação, os tecidos meristemáticos formam os diferentes tecidos adultos, que foi aquilo que eu falei para vocês, possibilitando o crescimento vegetal em comprimento e espessura, e, consequentemente, seu desenvolvimento completo em uma planta adulta completa. Significa que é uma planta gigante? Nem sempre, tá? Nós podemos estar falando de uma grama, por exemplo, um pé de grama. A grama é um angiosperma da flor, fruto, né? Por mais que seja pequenininho, a gente não consiga ver muito bem, mas é uma planta pequena, mas ela tem aí os seus meristemas, se desenvolvem em tecidos adultos, do mesmo jeito, tá bom? Então depende da planta, nem sempre é uma planta, uma árvore gigantesca, mas todas elas vão ter esses tecidos primários que vão se desenvolver depois em tecidos adultos. Vamos estudar um pouquinho mais sobre esses tecidos embrionários, meristemas apicais e primários. Depois que a semente germina, inicia-se a atividade dos meristemas apicais, cujas células embrionárias são responsáveis pelo crescimento primário da planta, que é o crescimento longitudinal. Assim, esses meristemas determinam o alongamento da raiz e do caule. Então, quando a gente falar de meristemas apicais, nós estamos falando dos tecidos do embrião que estão lá nos ápices da semente. Aqui eu tenho a semente, na parte superior da semente, é aquele meristema que vai dar origem às primeiras folhas. E na parte inferior da semente, eu vou ter aquele meristema que vai dar origem à raiz, tá bom? No caule, as células dos meristemas apicais situam-se nas gemas ou brotos apicais laterais. Né? No caule, a gente não tem os brotinhos nascendo nas laterais, ali tem meristema também. E nos primórdios foliares, saliências arredondadas responsáveis pela formação das futuras folhas, tá certo? Localiza-se na região subapical, logo acima da porção protetora denominada coifa. Como o tecido meristemático está em contínua divisão, como a gente viu, né, porque são células embrionárias, elas se multiplicam muito rápido, suas células são pequenas e apresentam paredes celulares delgadas e um núcleo bem desenvolvido. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver aí os primórdios foliares. Eu tenho uma planta, uma sementinha que acabou de ser germinada, e eu consigo visualizar aqui, ó, que nessa parte de cima, no interior da semente, eu tenho o meristema apical, que vai dar origem ao caule. Aqui seriam os primórdios foliares, que vai dar origem às folhinhas, as primeiras folhinhas. E aqui eu tenho os primórdios de gemas axiais, que vão dar origem aos ramos. Na parte inferior daquela plantinha, eu vou observar que naquele embrião, né, da planta, eu vou ver que existe uma parte aqui, ó, inferior, que é o meristema apical, que vai dar origem à raiz. E essa porção aqui, ó, de baixo, essa aqui mais clara, né, azul clara, eu vou chamar de coifa, que é uma área da raiz que vai garantir a proteção desse meristema apical da raiz aqui, ó, que é sensível. Então, essa parte aqui azul, que é a coifa, protege a parte rosada, que é o meristema apical da raiz daquela plantinha pequenininha, que está começando a se desenvolver ainda. Então, no caule e na raiz, a atividade dos meristemas apicais origina um conjunto de meristemas primários. Quais são os tipos de meristemas primários? Vocês precisam estudar isso, essa questão, inclusive, de Enem. Os tecidos primários embrionários da planta são 3. O primeiro é a protoderme, responsável pela formação da epiderme. É como se fosse a pele da planta, a camada mais externa da planta. É um tecido de revestimento das plantas jovens. O segundo, deixa eu ver aqui onde é que está a protoderme, para a gente ver nessa imagem. Está aqui ela, ó. A protoderme, né? Esse tecido mais superficial aqui que tem laranja. Pode perceber que é bem fininha a camada, né? Apenas uma camada de célula. O segundo tecido embrionário que nós vamos conhecer é o meristema fundamental. Ele forma os tecidos fundamentais, como o parênquima e os tecidos de sustentação, tá? A gente vai ver depois o que é isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é como se ele estivesse abaixo da protoderme, preenchendo a parte interior da planta. Tá certo? Vamos ver ele aqui na imagem. Meristema fundamental.
Tá aqui o meristema fundamental, olha, em verde, tá certo? E por último, nós vamos ter aqui o procâmbio, que ele vai originar os tecidos condutores primários. É ele que vai dar origem aos vasos condutores de seiva da planta, que a gente vai chamar eles de floema e xilema. Nesse caso aqui são primários porque eles vêm a partir do procâmbio, que é um tecido embrionário. Então, cadê o procâmbio aqui? Olha só o procâmbio aqui em azul, tá certo? Então, se eu pegar uma plantinha bem pequenininha, jovem, que acabou de sair da semente, e se eu for verificar, analisar ela no microscópio, né, como está acontecendo aqui, é um corte, né, que foi feito na planta, eu vou analisar e vou conseguir visualizar 3 tecidos primários, tecidos que são embrionários. A primeira é a protoderme, que é ela que vai formar a epiderme, que é a camada mais externa da planta. O meristema fundamental em verde e depois o procâmbio. Lembrando que a protoderme vai originar a epiderme, o meristema fundamental vai originar os tecidos fundamentais como parênquimas e tecidos de sustentação da planta, que nós vamos ver depois direitinho. E o procâmbio, que é esse interior aí, esse interno que está em azul, ele vai originar os tecidos condutores primários, floema e xilema. E os meristemas secundários, tá? Observem, eu tenho meristemas primários e meristemas secundários. Preste atenção, meristema secundário também é tecido embrionário. Eu tenho meristema primário e tenho meristema secundário, mas ambos são tecido embrionário. Então, olha só, após o crescimento longitudinal da planta, né, que acontece por meio dos meristemas primários, a planta, ela inicia agora um crescimento em espessura, né? A gente tem aquela história de dizer que cresce para cima e depois cresce para os lados. Quem ajuda a plantinha a crescer para cima, né, seriam os meristemas primários, e os meristemas secundários vai ajudar essa planta agora a aumentar em espessura, né? O calibre dela vai ficar maior agora, o caule dela vai começar a se sustentar, as estruturas dela vão ficar mais firmes. Quem vai fazer esse processo são os meristemas secundários. Acontece o engrossamento da raiz do caule, constituindo o crescimento secundário, através também de um tecido embrionário, mas eu vou chamar ele de secundário. Esse crescimento em espessura é a função das células dos meristemas secundários. Quais são os meristemas secundários que ajudam a planta a crescer em espessura? É o felogênio, também conhecido como câmbio da casca, e o câmbio vascular. Tá bom? Anota esses nomes aí. É um pouco difícil, é difícil de lembrar agora, não tem problema. À medida que você vai estudando, vai fazendo os exercícios, você vai memorizando. Então, a formação desses meristemas ocorre por meio de desdiferenciação celular, que constitui na alteração de células adultas embrionárias. O felogênio, né, que é o primeiro meristema secundário, ele vai se diferenciar a partir do parênquima cortical ou fundamental, do córtex primário. E ele é responsável pela formação de um tecido de sustentação chamado suber, tá bom? E da feloderme. Eu só quero que vocês saibam o seguinte, por enquanto, que o suber e a feloderme são tecidos adultos, tá certo? Então, eu quero que vocês lembrem que o felogênio, ele dá origem a 2 tecidos adultos, que é o suber e a feloderme, tá certo? Os dois vão constituir a casca ou a periderme da planta, que, portanto, é formada pelo conjunto de suber, felogênio e feloderme. Já o câmbio vascular, ele se origina das células da região central e é responsável pela formação dos tecidos condutores, o xilema e o floema dos adultos. Tá certo? Josi, mas você falou para mim que aqui em cima que o procâmbio era responsável pelo floema e pelo xilema, pelos tecidos, os vasos condutores. Então, por que aqui está dizendo que o câmbio vascular é que é responsável por isso? Isso é algo interessante, é uma boa pergunta, se você se perguntou a respeito disso, porque é importante que você saiba que quando a planta ainda é pequenininha, ela começa a se desenvolver um sistema de vasos condutores simples, e esse sistema vai ser produzido pelo procâmbio, né?
do meristema primário. Logo na sequência, depois que a planta ela já está um pouco maiorzinha, mais bem desenvolvida, o câmbio vascular vai entrar em ação e vai começar a produzir vasos condutores maduros, tá certo? Vasos condutores secundários, que vai ser o xilema e o floema secundário, tá bom? Esses vasos condutores são aqueles que vão permanecer para o resto da vida da planta. Quem vai dar origem a eles é o câmbio vascular. Deu para entender? Espero que sim. Além disso, é o principal tecido responsável pelo crescimento da planta em espessura, tá bom? Então, o felogênio está relacionado com a casca, né? A formação da casca da planta, vamos dizer assim, enquanto que o campo vascular na formação dos vasos condutores de seiva secundários da planta, no interior da planta já madura, tá bom? E vai ajudar ela também a crescer em espessura. O felogênio e o câmbio vascular estão presentes numa região da planta chamada córtex. Que região é essa? É a região mais externa do caule da raiz. E na medula, que é a região mais interna, determinando a formação de tecidos que aumentam o diâmetro da planta. De modo geral, esse tipo de crescimento ocorre nos vegetais de maior porte, tá certo? Como eudicotiledôneas e gimnospermas, tá bom? Por que eu digo isso? Porque a gente já estudou também monocotiledôneas, que são angiospermas, mas que não têm um desenvolvimento muito grande de felogênio e câmbio vascular. Por quê? Porque elas são plantas pequenas, né? Grama, por exemplo. A grama, né, é uma monocotiledônea. O milho também é uma monocotiledônea. Não cresce um caule rigoroso, né? Com um diâmetro muito grande aí nessas plantas. Então, esses tecidos não se desenvolvem bem. Como diz aqui, eles se desenvolvem bem nessas plantas de maior porte, como eudicotiledôneas e gimnospermas. Nas pteridófitas, na maioria das monocotiledôneas, exceto alguns gêneros, não acontece o crescimento secundário, apenas o primário daqueles tecidos que nós vimos lá nos meristemas primários, tá bom? No caso das monocotiledôneas, como o coqueiro, o engrossamento da raiz do caule se deve à hipertrofia das células derivadas dos meristemas primários, mas o meristema secundário não se desenvolve. Então, vamos voltar aqui só para a gente recapitular. Todas as plantas, seja monocotiledôneas, eudicotiledôneas, né, que fazem parte do grupo das angiospermas, ou mesmo plantas como samambaias, né, que são pteridófitas, né, e plantas gimnospermas, são plantas grandes. Todas essas plantas vão desenvolver os seus meristemas primários, o protoderme, seu meristema fundamental e o seu procâmbio. Mas apenas plantas maiores, de grande calibre, né, de maior porte, é que vão desenvolver o felogênio e o campo vascular, que são meristemas secundários, né, para que elas possam ter aquela estrutura rigorosa que nós conhecemos. Quando nós vemos, por exemplo, o coqueiro, que embora ele seja uma angiosperma, mas ele é monocotiledônea, embora ele tenha uma raiz um pouco mais grossa e um caule um pouco mais grosso, essa raiz e esse caule não vem do desenvolvimento dos meristemas secundários, mas sim do desenvolvimento aí acelerado dos meristemas primários, tá certo? Então, meristema secundário apenas em gimnospermas, se desenvolve apenas em gimnospermas e em eudicotiledôneas. Agora nós vamos para os tecidos adultos ou permanentes. Os tecidos adultos, eles vão se diferenciar a partir de quem? Dos tecidos meristemáticos, dos tecidos embrionários. Eles apresentam intensa atividade mitótica, né, os meristemas, que são aqueles embrionários, por isso eles vão possibilitar, através de diferenciação, a formação do que nós chamamos de tecidos adultos. Assim, cada um desses tecidos executa determinadas funções no organismo vegetal. Nessa fase, as células elas não se dividem. Depois que tudo vai ser formado, essas células elas passam a não se dividir ou se dividir menos, bem menos. Os principais tecidos adultos são os de revestimento, preenchimento, condução e sustentação. Os tecidos de revestimento, quem são? Eles também são chamados de tegumentários, são tecidos que vão revestir essa planta, certo? E eles são constituídos por células vivas, porque, diferente de nós, né, seres humanos e animais, todos os nossos tecidos, praticamente, eles têm células vivas.
Nem todos, né? Porque, por exemplo, nosso cabelo, nossas unhas, são tecidos que possuem células mortas. Essa camada superficial da nossa pele também tem células mortas. Mas a maior parte das nossas células são células vivas. As plantas não, as plantas já possuem tecidos que são completamente formados por células mortas e tecidos que são completamente formados por células vivas. A gente vai ver aqui quais são eles. No caso do tecido de revestimento, nós vamos ter células vivas neles. Eles protegem a planta contra as variações de temperatura, perda de excesso de água, né? Também garantem proteção mecânica. Quem é a epiderme? Os tecidos meristemáticos formam a epiderme e o suber, e nós vamos ver aqui quem é a epiderme. A epiderme é aquela camada que é mais superficial, mais externa da planta, né? A gente faz uma analogia com a nossa pele. Só que a planta, acima da pele, que seria da epiderme, ainda vai possuir uma casca, que a gente chama de suber. Então, eu tenho aqui a epiderme, que seria a pele da planta, né? Ela vai estar em todos os órgãos, ó, raiz, caule, folhas, certo? Todos eles vão ter epiderme, embora a epiderme mude um pouquinho de um órgão para o outro. Esse tecido também é encontrado nas flores, nos frutos e nas sementes. As células que constituem a epiderme são vivas, achatadas, na maioria das vezes não tem clorofila e dispõem de maneira uniestratificada. Por que ele colocou aqui na maioria das vezes não tem clorofila? Porque em alguns órgãos específicos, nós vamos ver depois, essa epiderme pode ter clorofila. E forma uma única camada de células, bem fininha. Além disso, encontram-se fortemente unidas umas às outras, né, para poder formar essa pele da planta, que a gente vai chamar de epiderme. Tá certo? Olha só. O tecido epidérmico que mantém contato com o ambiente externo apresenta uma substância chamada cutina, que tem natureza lipídica, que forma uma camada denominada cutícula. Essa cutícula evita a perda de água, é como se fosse uma camada de cera, né? Porque tem gordura e evita a perda de água na planta, sendo uma importante adaptação. Por falar em adaptação, muitas plantas possuem estruturas específicas nas suas epidermes que vão garantir a elas algumas proteções. A gente vai ver essas estruturas agora, tá bom? As primeiras são os tricomas. Os tricomas, eles são expansões ou filamentos nas células da epiderme que podem ser encontrados em órgãos. Eu não sei se vocês já viram, é como se fossem pelinhos. Olha só os tricomas aqui, ó. É como se fossem pelinhos. Qual é a função desses pelinhos, essas expansões em filamentos que existem nas plantas? Vocês não vão chamar pelinhos na prova, tá? Vocês vão colocar expansões em filamentos que existem na epiderme das plantas. Esses tricomas vivos vai ajudar aí, facilitando o processo de transpiração da planta, para que ela possa aí liberar, né, esses gases, né, de dentro para fora, de fora para dentro, quando mortos, né, principalmente de dentro para fora. Quando mortos, contribuem para a diminuição da absorção da radiação solar, então ajuda também nisso, e atuam contra a transpiração, para que a planta não perca tanta água, né? Vamos olhar aqui uma outra coisa que pode estar na epiderme da planta. São os acúlios. Não sei se vocês já viram, os acúlios eles parecem com espinhos, mas não são espinhos. Por que eles não são espinhos? Porque eles são superficiais, eles estão na parte de fora, na epiderme da planta. Eles ficam só assim, encaixados, ó. Os espinhos, eles vêm de dentro, da parte interna, e os acúlios, eles ficam só encaixados na porção externa da planta, como a gente pode ver aqui. A gente consegue até tirar com a mão alguns deles, porque eles são frágeis, eles estão na epiderme da planta. Tá bom? Eles vão ajudar em quê? Na defesa, né? Eles fornecem proteção, apresentam também uma forma de redução da perda de água. O mais comum é o acúlio da roseira. Tá mostrando na figura. Outra coisa que as plantas podem ter também na sua epiderme, né? Na sua pele, vamos dizer assim, são papilas. Minúsculas saliências cônicas que dão aspecto aveludado. Não sei se vocês já viram, por exemplo, flores que parecem veludo, né? Aquilo ali é graças a essas estruturas
chamadas papilas. Elas atuam na aderência e no reconhecimento do grão de pólen, facilitando assim o processo de polinização nas flores, né? Até mesmo para que os insetos consigam se aderir bem àquela flor e para que o grão de pólen, mesmo que seja através do vento, ele consiga se aderir àquela flor e consiga depois chegar no aparelho reprodutor feminino. E os estômatos? Os estômatos também são estruturas que estão na epiderme. Eles são estruturas que vão estar relacionadas à troca gasosa das plantas, tá certo? Os quais garantem a realização da respiração e da fotossíntese. Então, preste atenção, os estômatos, eles são extremamente importantes. Eles vão estar na epiderme da planta. Essas estruturas também, elas determinam a ocorrência da transpiração, né? Porque eles abrem e fecham, fazendo com que o gás entre e saia dentro da gases, né? Entrem e saiam de dentro da planta. Então, a perda de água na forma de vapor, eles controlam isso dentro da planta. Quando está muito quente, os estômatos abrem e a planta libera a água, né? Quando está muito frio, eles fecham. E às vezes, em determinadas situações, quando está muito quente, os estômatos fecham por um período de tempo no horário mais quente do dia, para evitar a perda de água excessiva da planta. O número e a posição dos estômatos também são variáveis. Muitas vezes eles aparecem apenas do lado de baixo das folhas, pois assim ficam mais protegidos do calor. Isso aqui é bem comum. Eles possuem um mecanismo de abertura e fechamento. Os estômatos, eles são interessantes porque eles são formados por duas células. Aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra, formando como se fosse algo assim, né? Que fica abrindo e fechando, como vocês podem ver na figura. Tem uma brechinha ali, ó, e aí fica fazendo assim. O estômago. Então, por que que eles fazem isso? Eles têm um mecanismo de abre e fecha, abertura e fechamento. Assim, quando o ostíolo, que é esse buraquinho aqui, se fecha, a perda de água pela planta diminui, ou seja, ocorre a redução da transpiração vegetal. E quando esse ostíolo se abre, ocorre o aumento da transpiração. Junto aos estômatos, localiza-se a câmara subestomática, espaço de comunicação com o parênquima da planta. E o suber, né? A gente já viu a epiderme, já vimos as especializações da epiderme, agora a gente vai ver o suber, que é a casca da planta, né? Vulgarmente falando aí, como a gente conhece, é a casca da planta, e a casca da planta, ela é formada por uma impregnação de suberina. A epiderme vai liberando essa suberina nas paredes celulares, né? Vai se acumulando na parte de cima da epiderme e formando aquela casca, né? Como vocês podem ver aqui, ele é um tecido morto. Não existem células vivas na casca, embora tenha muitas substâncias importantes, que algumas cascas são usadas até como remédio, né? Mas as células que estão ali, elas já estão mortas. No entanto, suas paredes se mantêm resistentes, protegendo a planta contra a perda de água pela transpiração e agindo como um excelente isolante térmico, né? Em períodos mais quentes ou em períodos muito frios. Eles protegem a planta. Olha que legal aqui o rapaz, né? Esse senhor aqui tirando o suber da planta. A epiderme seria essa parte aqui, que é a pele, entre aspas, da planta, né? Vamos começar a chamar de epiderme somente. Esqueça a palavra pele, pele é pra gente. E aqui seria o suber, que é a casca da planta. Alguns dessas estruturas, dessas cascas, né, do suber, eles são utilizados como cortiça, né? Então, existe essa planta aqui, que é o sobreiro, Quercus suber, que a casca dele é utilizada para fazer cortiça de garrafa, que é esse aqui da imagem. Além disso, no suber a gente também pode ver lenticelas, que são pequenos pontos de ruptura da rachadura ou rachaduras que possibilitam a passagem de gases respiratórios para a transpiração. Essas aqui, ó, vocês já viram algumas cascas de árvores com esses tracinhos? Então, aqui, esses tracinhos aqui não são por acaso, são lenticelas que vão ajudar a planta no processo de transpiração. E, por fim, nós temos ainda na parte do suber, da casca, nós podemos encontrar também esses ritidomas. Não sei se vocês já chegaram a ver, se não me engano, o angico, que é uma árvore nativa daqui da região. Essa planta, ela possui esses descascamentos, né?
Em virtude do engrossamento da planta, o suber se rompe em várias camadas, denominadas ritidomas. Então, ritidomas é o suber, só que ele é o suber que está descamando. Essa casca descamando, né? Tem nome para tudo na biologia. Então, aqui nós terminamos os tecidos adultos na parte de revestimento. A gente ainda vai ver os outros tecidos adultos. Na próxima aula, nós vamos ver os tecidos adultos de preenchimento, condução e sustentação, tá certo? Ficou faltando. Mas eu peço que vocês leiam já na apostila o conteúdo desses tecidos, preenchimento, condução e sustentação, a partir da página 10, e respondam as questões das páginas 15, 16 e 17 da apostila, tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder essas questões e deixar aí na apostila de vocês, tá bom? Vocês não vão me enviar, por enquanto, essas questões. Eu vou tirar um dia específico do mês para avisar para que vocês possam me enviar todas as atividades de uma só vez, tá certo? Então, por hora, eu quero que você responda, não deixe de responder para não acumular atividade na sua apostila, mas você não vai me enviar hoje. Você, hoje, nesse período, nessa semana, você só vai assistir a aula e responder na sua apostila. Na data certa, eu vou avisar para que você possa me enviar o arquivo, tá bom? Em PDF. Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai ver os demais tecidos adultos da planta. Um grande beijo para vocês e até a próxima.